Presentes concedidos por Deus. Palestra de Neville Goddard. Você vai achar esta noite muito prática e ainda assim eu lhe asseguro muito espiritual. O cristianismo tem que ser continuamente redimido da história secular, pois Jesus Cristo é a imaginação humana. Como Paulo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que possamos compreender os dons que Deus nos concedeu. Agora, nesta noite, mostraremos um desses dons, se você realmente entender quem é Jesus Cristo. Eu lhe digo, Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Cristo. É um choque quando você ouve pela primeira vez se foi criado na tradição como o orador foi. Foi criado em um lar cristão e, naturalmente, como centenas de milhões de cristãos, fomos ensinados como uma história secular. Um garotinho que nasceu de uma mulher que não conhecia um homem e que seu pai era Deus e ele era o filho de Deus, e essa foi a história que me ensinaram. Mas eu já buscava a Deus desde o tempo que me lembro. Eu acreditei na história quando minha mãe me ensinou, eu acreditei. E não posso contar a ninguém o choque que foi meu, e às vezes, talvez, eu me perguntava se não teria sido melhor voltar atrás, como Israel no deserto, e voltar à escravidão, mas eu não pude mais do que eles podiam. Eles tinham que continuar se movendo em direção à terra prometida, pois quando você está desiludindo, tendo sido ensinado a história como todos nós fomos ensinados, para descobrir que Deus não é algo na história, Ele está mais perto que a sua respiração. Na verdade, Ele não pode nem estar perto. Ele é o seu próprio eu. Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. É um choque tanto. Eu posso dizer melhor contando minha história. O ano era 1933. Roosevelt foi eleito. Eu estive neste país por 11 anos. Eu realmente nunca quis voltar para Barbados, minha terra. Meus pais apareceram naquele ano e pediram-me que viesse a Barbados e se juntasse à família, tornasse um membro da família de novo, e eu recusei. Eu os vi no barco e, estranhamente, quando navegavam e eles estavam no convés e eu acenei adeus para eles, um sentimento peculiar tomou conta de mim e tive um desejo que nunca tive em 11 anos para ir a Barbados. Eu tinha acabado de dizer adeus a eles e disse não ao pedido deles. Eles teriam pago todas as despesas e me trazido de volta, e tudo teria sido perfeito. Então, no barco, fui ao meu velho amigo Abdullah. Ele nasceu, assim me disseram, na Etiópia. Ele era um homem negro, criado na fé judaica, mas realmente entendia o cristianismo como poucos homens que eu conheci entendiam isso. Ele entendeu a lei, não a promessa. Então fui até ele e contei a ele o sentimento que me ocorreu, que queria ir para Barbados. Eu tinha acabado de acenar para meus pais e um sentimento peculiar me possuiu e ele me disse: Neville, você está em Barbados. Bem, isso não fazia sentido para mim.
Estou em sua casa, na rua 72, ao lado do Central Park, é onde ele morava. E aqui estou eu, em sua casa, e ele está me dizendo que eu estou em Barbados? Ele não explicou o que ele queria dizer. Então, com o passar dos dias, eu disse a ele: Abe, não estou mais perto de Barbados do que quando falei com você. E ele me disse: se você está em Barbados, não pode discutir os meios de chegar a Barbados. Você deve realmente viver em Barbados na sua imaginação, como se estivesse lá, como se haver um mundo de Barbados. Se você dormir em Barbados e ver o mundo de Barbados, os meios aparecerão e você irá para Barbados. Mas, no que me diz respeito, você já está em Barbados porque o desejava com intensidade. Tudo o que você precisa fazer era simplesmente entrar, e você entra agora da cidade de Nova York, apesar de estar a 2.000 milhas de distância, e você não vai atravessar a água, mas você entra em Barbados e vê o mundo a partir dele. Se você vê o mundo de Barbados, então precisa estar em Barbados. Ele não me explicou então, mas soube mais tarde que o homem, sendo todo imaginação, está onde quer que esteja na imaginação, e a imaginação é o Deus no homem. Esse é o corpo eterno do Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas são possíveis para Ele, e por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O que agora é comprovado já foi apenas imaginado. Essas coisas eu não sabia então. Ele simplesmente falou no geral, mas fiz o meu melhor e dormi mentalmente em Barbados, na casa da minha mãe. Eu olhei para o mundo e o vi de Barbados. Eu vi Nova York a 3.000 milhas a norte de mim. Eu ouvi os barulhos tropicais. Nós chamamos essa terra tropical. Realmente não é tropical no verdadeiro sentido da palavra. Quando você entra nos trópicos, é algo completamente diferente. E eu nasci nos trópicos, quase no Equador. É um odor totalmente diferente. O pôr do sol é assim. Você olha para o sol e o sol desaparece de repente. Uma bola de luz vermelha fica verde. Você está olhando para o sol e, de repente, em questão de uma fração de segundo, você está vendo um sol diferente. Você está vendo o complemento do vermelho. Então, não temos crepúsculo em Barbados. O sol desce rapidamente de uma bola vermelha para uma bola verde e você vê a bola verde. Então, toda a atmosfera é diferente. Bem, eu me dediquei a isso e senti que minha mãe e meu pai estavam em seu quarto e que meus irmãos, aqueles que ainda não eram casados, estavam na casa. É uma casa enorme, grande e antiga, e lá eu dormi. Isso foi no final de outubro. Quando chegou ao fim de novembro, eu disse a Abe, Abe, eu não estou mais perto de Barbados. Ele disse, você está em Barbados. Então, ele virou as costas para mim, caminhou em direção ao seu quarto e bateu a porta, o que não era um convite para segui-lo, se você entendesse, Abe. Ele estava me ensinando uma lição, a lição da fé. Se eu estou realmente dormindo em Barbados, nenhum poder no mundo poderia interferir na minha jornada para Barbados. Isto é, agora, final de novembro. O último navio a sair de Nova York navegando para Barbados foi em 6 de dezembro.
Eu queria chegar lá no Natal e não pude mais levantar a questão. Mas na manhã de 4 ou 3 de dezembro recebi uma carta do meu irmão Vitor. Não pedi a ele nem a nenhum membro da minha família que me levasse a Barbados. Ele escreveu uma carta e justificou o conteúdo dessa maneira. Ele disse: nós somos uma grande família, 9 irmãos e uma irmã. Nós nunca estivemos unidos em torno de nossa mesa de Natal no Natal, desde que éramos uma família, porque havia um bom intervalo entre minha irmã Daphne e os 2 últimos meninos de 8 anos. Naquela época, meu irmão mais velho partira para Demerara, na Guiana Inglesa. E então, quando ele voltou, meu irmão Lawrence saiu para estudar medicina. Nós estávamos sempre nos movimentando. Mas desta vez, todos estavam presentes, exceto eu. E ele disse: estou anexando um pequeno valor de $50, mas em 1933, quando havia 17 milhões e meio de desempregados e não tínhamos 204 milhões de cidadãos, tínhamos apenas 120 milhões. Foi uma quantia enorme. Se você tivesse idade suficiente, iria saber. Posso lhe contar? Foi realmente uma época horrível. Bem, eu estava contado entre os desempregados. Então ele sabia que eu poderia ir se os termos estivessem lá, que eu pagaria minha passagem. Então ele incluiu um valor de $50 para comprar um terno. Bem, você poderia comprar um terno nesses dias por $10 ou $12. Você poderia comprar um par de sapatos por $3. Então, eu fui até a companhia dos vapores, porque na carta ele disse: eu avisei a companhia para emitir um ingresso para você. Então, com os $50, você compra o que você precisa para a viagem. E então assina as fichas, e quando o navio chegar, eu encontrarei o navio e pagarei todos os seus gastos. Então, quando fui até a companhia do navio, eles me disseram: sinto muito, Sr. Golda, mas não temos uma passagem de primeira classe para você. Podemos acomodá-lo na terceira classe. Você tem a acomodação de primeira classe para refeições e você pode ter todas as outras áreas de primeira classe, mas para dormir você precisa se mudar para a terceira classe. Eu disse: isso está perfeitamente bom, eu vou levar. Voltei para Abdullah e contei a ele. Você sabe o que ele fez quando eu disse: estou indo de terceira classe para Barbados, mas eu tenho as acomodações da primeira classe? Ele disse: quem disse que você está indo de terceira classe? Você já está em Barbados e foi de primeira classe. Mais uma vez, ele fechou a porta na minha cara. Fui até o navio na manhã em que navegou, no dia 6 de dezembro, e o agente do bilhete me disse: Sr. Golda, tenho boas notícias para você. Nós temos um cancelamento e agora você pode ir de primeira classe, mas irá compartilhá-lo com outros 2. Há 3 na cabine. Isso está perfeitamente bom. Então eu desci na primeira classe. Abdullah me disse: você sabe, Neville, quando voltar de Barbados você terá morrido. Ele nunca explicou uma declaração dessa natureza. Você vai ter morrido. Estou voltando de Barbados, mas vou ter morrido. Ele falou nessas palavras enigmáticas.
Bem, eu fui para Barbados, eu era vegetariano restrito. Eu não tinha comido um pedaço de carne ou peixe ou galinha há 7 anos. Não fumava, sem álcool, sem sexo. Desiludido do meu primeiro casamento, me tornei celibatário. Eu voltei a Barbados e, em Barbados, eu era o mesmo que estava quando cheguei, para o aborrecimento da minha família, porque eles faziam todo o seu dinheiro em mantimentos, vendendo carne, peixe, álcool, tudo. E estou desfrutando de uma viagem baseada em seus esforços. E ainda assim, não estou aceitando o que eles estão oferecendo. No meu caminho para o norte, fiz tudo o que não fazia há 7 anos. Ele estava certo, eu morri. Esse estado de consciência morreu. Isso é o que morreu. Neville é o ser imortal. Isto é, o homem interior é imortal. Eu estava trancada em um estado. Você vê, a vida não é nada mais do que uma fome. Todo este vasto mundo é uma fome. E existem inúmeros estados de consciência dos quais você e eu podemos ver o mundo para satisfazer essa fome. Então, saímos de um estado para o outro estado e fazemos isso da mesma maneira que fui a Barbados, dormindo fisicamente em Nova York. Em minha imaginação, dormi em Barbados e meu irmão foi levado a me enviar uma quantia e justificou-a contando-me a história da família que nunca esteve junto no Natal, para facilitar que eu dissesse sim, pois não a solicitei. Eu não perguntei nem pedi isso. Ele simplesmente escreveu a carta e incluiu um pequeno valor e me disse para ir buscar minha passagem. Então, estive lá por 3 meses e voltei. E então, eu te digo, descobri o poder criativo do mundo, que era a minha própria imaginação. Foi um choque terrível. No passado, era mais fácil acreditar em um Cristo externo, muito mais fácil acreditar em um Deus externo, a quem eu pudesse orar, e então, se ele não respondesse, eu diria: bem, tudo bem, então ele não quer que eu tenha isso. Eu poderia justificar o fracasso, mas então não tive escapatória e isso é muito difícil. Eu não poderia virar para a esquerda ou para a direita e louvar ou culpar alguém, pois eu não encontrava a causa dos fenômenos da vida. E essa causa era minha própria imaginação humana maravilhosa. E é isso que as Escrituras chamam de Deus e chama Jesus Cristo. Então eu voltei de forma diferente para Abby. Eu vi algumas fotos com ele. Lembro-me do dia em que o levei para ver uma certa foto e ele disse: Neville, diga-me, você conseguiu alguma coisa com isso? Então comecei a interpretá-lo para ele. Era sobre o Conde de Monte Cristo. Ele disse: interprete isso para mim. E quando o fiz, ele ficou tão excitado e emocionado que eu aprendi a lição de que tudo está nos ensinando a mesma lição neste mundo. Não há nada além de Deus no mundo. Então, eu um dia peguei o capítulo 14 de João e interpretei isso para ele, porque ele queria que eu me levantasse e não mais do que, digamos, 1 ou 20 de nós veio às reuniões. Ele ensinou hebraico. Foi aí que aprendi meu hebraico. E quando peguei o 14 de João e comecei a explicar dessa maneira, agora novamente a emoção veio sobre ele.
Não perturbe o vosso coração. Você acredita em Deus? Acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria lhe dito que vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar um lugar para você, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, também você esteja. E eu expliquei para ele nas linhas do que acabei de lhe contar sobre minha viagem a Barbados. Eu preparei um lugar para este homem exterior, que não podia fazer nada além de ser ancorado por seus sentidos. Aqui estava eu morando em um porão na 75 Street. Meus sentidos ditavam o fato de que eu não tinha dinheiro, mas nenhum, e ainda desempregado. Eu não poderia possivelmente chegar ao Bronx sem pedir emprestado um níquel, e ainda assim eu queria ir para Barbados. O homem interior é minha imaginação, e esse é o Senhor Jesus Cristo, e todas as coisas são possíveis para Ele, se eu posso crer nele. Então, agora eu vou e preparo um lugar para você, Neville, o homem exterior. Então, eu dormi em Barbados e vi o mundo como teria que ver se estivesse em Barbados. E em apenas 6 semanas os meios vieram, e fiz a viagem mais celestial a Barbados. Passei 3 meses em Barbados e fiz uma bela viagem de volta, trazendo de volta quantias adequadas para me sustentar por um tempo, tudo um presente da minha família que eu não solicitei. Então eu descobri quem era o Cristo das Escrituras. Ele era minha própria imaginação humana maravilhosa. Mas pela tradição, eu lutei ao longo do caminho e voltei para os conceitos tradicionais e a crença em meus sentidos, e a crença na evidência dos meus sentidos, e o que eles ditaram, até que finalmente rompi do tradicional Deus para o Deus da experiência. Eu experimentei Deus nessa viagem, porque quem fez isso? Eu fiz isso em minha imaginação e aconteceu. E se por Ele todas as coisas são feitas, e sem Ele nada é feito se fez, e eu sei exatamente o que fiz. Bem, então eu encontrei Ele. Eu encontrei aquele de quem Moisés na lei e nos profetas escreveu, mas eu o encontrei e ainda o chamava de Neville. Eu não o chamava por outro nome. A Bíblia o chama de Jesus Cristo, que significa Deus, o Salvador. Encontrei o Salvador e ele era minha própria imaginação humana maravilhosa. E isso foi um choque terrível, porque aqui é um homem normal, com todas as fraquezas do mundo, todas as limitações da carne, coisas que eu tinha feito, das quais eu não estava orgulhoso e possivelmente ainda capaz de fazer, e ainda assim era Deus. Portanto, a sua maravilhosa imaginação humana, sei por experiência, é Deus. Esse é o Cristo da Escritura. Agora, a imaginação e a fé são as coisas das quais moldamos nosso mundo. É-nos dito que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Leia isso no capítulo 11, o 6º verso da Epístola aos Hebreus. Sem fé, é impossível agradar a Ele. Agora, o que é fé? É descrito nesse mesmo capítulo 11. Bem, deixe-me dar uma outra definição. A fé é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Eu esperava ir para Barbados. Eu subjetivamente me apropriei dela. Fisicamente eu estava em Nova York, na rua 75. Subjetivamente eu estava em Barbados. E então, para provar que estava em Barbados,
Simplesmente olhei para o mundo. Se eu pudesse ver o mundo como teria de ver se estivesse em Barbados, então, subjetivamente, me apropriei deste estado. Se eu durmo em Nova York e ainda sei que estou em Nova York, ficarei lá para sempre. Não haverá mudança no meu mundo. Eu tive que, subjetivamente, apropriar minha esperança objetiva. Minha esperança objetiva era estar em Barbados. Agora, o que se tem como esperança objetiva, eles devem agora subjetivamente apropriar-se dele e adormecer nessa apropriação subjetiva. Você quer ser e você nomeia isso. Tudo bem, você simplesmente se apropria apropriadamente. E esse foi o começo da minha transição de um Deus da tradição para um Deus da experiência. E quando voltei para Nova York, amigos meus que me conheciam nos dias em que nunca toquei no álcool ou fumei, eu tentei fumar e não consegui entender o cigarro. Álcool eu tomo, outras coisas como. Bem, você nomeia isso, todas essas coisas que faço. Não faço em excesso, às vezes em excesso, sim, mas, no entanto, eu fiz isso para descobrir que não me prejudicou a respeito do meu progresso espiritual. No entanto, eles o acusaram, a imaginação humana, de ser um glutão e um bêbado e um amigo dos pecadores, alguém que amava a companhia de prostitutas e coletores de impostos e todas as coisas no mundo que as pessoas evitam. E aqui estava a imaginação humana no meio de tudo, tentando mostrar a todos quem ele é e que ele está realmente enterrado no homem, e ele ressuscitará um dia no homem como o homem em quem ele se levanta. E quando isso aconteceu comigo em 1959, que choque! Mas foi em 1933 que essa coisa começou a se desdobrar dentro de mim, quando o velho Abe não explicava o que ele queria dizer quando me dizia: você está em Barbados. Então, se você me disser agora, eu gostaria de ter $100 mil, se eu estivesse dizendo agora como ele me contaria, eu teria que dizer: você já tem isso. E se você não dorme hoje à noite tendo isso, você não está fazendo o que eu lhe disse. Se você quer alguma coisa, simplesmente dorme nela como se a tivesse. O segredo de sentir como se já fosse verdade é o segredo. E assim não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é a dúvida. O corpo da dúvida é Satanás. E como Blake tão claramente e lindamente afirmou: ó, meu Satã, tu és apenas um burro. Não conheces a vestimenta do homem. Era a roupa limitada por seus 5 sentidos, limitada pelo que a razão ditava a ela. À noite, quando vou dormir, a razão me diz: você está agora dormindo em Carol Drive e a razão está me dizendo o que eu tenho no mundo. Mas suponha que eu não goste do que pareço ter e da razão que dita. Devo ousar assumir que sou aquilo que gostaria de ser e dormir nesse estado, em vez do estado que minha razão e meus sentidos ditam. Se me atrevo a fazê-lo, sei pela experiência de 1933 que funciona. Eu ensinei essa lei a todos que me ouviram. Muitos vão ouvir, sim, muitos provarão isso. Nós somos criaturas de hábitos, e quando o dia todo e cada momento do tempo a razão está ditando, tendemos a voltar ao que a razão determina e ao que os sentidos ditam. Mas o ser que está falando em você é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa.
Então, ele está lhe dizendo: não tenha medo, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mansões significa estados de consciência, e estes são todos com o propósito de satisfazer as fomes de um homem. Eu ansiava por Barbados. Era um estado para satisfazer essa fome. O dia chegará, haverá uma fome que nenhuma coisa neste mundo pode satisfazer, senão uma experiência de Deus. Isso é um estado de consciência. Há uma fome de dinheiro que nada pode satisfazer além do dinheiro. Há uma fome de fama e nada além da fama. Por mais trivial que seja, não é uma coisa que satisfará a fama, como você entende a fama. Então, esses são todos os estados. Então você entra no estado da fome e vê o mundo dela e satisfaz sua fome. Se você é agora conhecido como você quer ser conhecido, então a fome de conhecer é satisfeita. Se você quer ser alguma coisa, então você vê o mundo a partir desse estado. E o mundo visto, embora subjetivo, confirma que você está realmente vendo e experienciando subjetivamente. Bem, então sua fome foi satisfeita. Agora, tendo feito isso, no meu caso, uma ponte de incidentes foi construída sem minha mente racional consciente. Eu não escrevi a carta ao meu irmão. Eu não pedi um valor de $50. Eu não avisei a companhia de navegação para emitir uma passagem para mim. Tudo o que veio foi pelo correio. Ele foi influenciado a 2.000 quilômetros de distância por minha suposição. Usei apropriadamente, subjetivamente, minha esperança objetiva. Então, tome sua esperança objetiva e depois, apropriadamente, subjetivamente, e durma nela como se fosse verdade. Se você ousar dormir como se fosse verdade, de uma maneira que você não conhece, essa ponte de incidentes aparecerá e você será obrigado a atravessar essa ponte até o cumprimento da apropriação subjetiva. Mas quando você chega ao fim, é agora o cumprimento da esperança objetiva. Isso é o que esta noite eu compartilho com você. Eu digo isso de experiência, então, a partir de então, quando encontrei uma crise em minha vida, apliquei-a. Eu não vivo por isso a cada segundo de tempo, porque estou razoavelmente satisfeito com a vida que vivo e, portanto, não há necessidade de mudança constante em minha vida. Mas há momentos na vida de todos nós que chegamos a uma crise e então você precisa agir se souber quem é Cristo. Pois, tenha em mente, por Ele foram feitas todas as coisas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, não fique tão completamente ancorado à roupa exterior que você pensa que é você mesmo. É apenas uma peça de roupa. O homem interior, o homem imaginativo, que é o seu imortal. Esse homem imaginativo é o próprio Deus, e chegará o dia em que ele nascerá para todo o seu vasto drama. Eu poderia dividi-lo em 3 padrões: inocência, experiência e imaginação. E quando você chegar a esse estágio, o terceiro estágio da imaginação, você está indo para o final, pois saímos de um mundo de inocência para um mundo de experiência e nos movemos em direção a uma imaginação que desperta, que é o próprio Deus. Então nos é dito: todas as coisas são possíveis para Deus. Então nos é dito: tudo é possível àquele que crê. Assim,
O capítulo 19 de Mateus nos diz: com Deus todas as coisas são possíveis. O capítulo 9 de Marcos nos diz: tudo é possível àquele que crê. Assim, ele equipara Deus ao homem que pode crer. Você não pode fugir dessa equação. Se todas as coisas são possíveis para Deus e todas as coisas são possíveis para aquele que crê, então ele iguala aquele que acredita em Deus. Não, eu sei a diferença entre pensar a partir do meu desejo e pensar nisso. Estou sempre pensando de onde estou e de onde não estou. Neste momento, estou pensando nesta sala e em minha casa, onde minha esposa está agora. Mas esta sala é mais real agora do que onde ela está, porque estou pensando a partir daqui e estou pensando nisso. O segredo é pensar a partir disso. Quando você entra em um estado e pensa a partir disso, dá a todos os tons de realidade, dá toda a vivacidade sensorial que consegue reunir. E então, quando você abre os olhos e quebra o feitiço, pensa: agora, o que eu fiz? Isso era tudo imaginação? O mundo diria. Isso é tudo que precisa ser, pois a imaginação é Deus. Você põe em movimento uma realidade que você não tem agora para conceber os meios que serão empregados para levá-lo de onde você está fisicamente para onde você está na imaginação. Então ouça as palavras com cuidado. E agora vou preparar um lugar para você. E quando eu for e preparar um lugar para você, eu voltarei e o levarei para o meu eu, para que onde eu sou, esteja também você esteja. Ele está falando com essa vestimenta. Essa peça não pode ir. Você senta numa cadeira, coloca na cama, joga no chão, mas ele, o homem interior, pode ir a qualquer lugar deste mundo e ver no mundo de onde ele está em sua imaginação. Lugar deste mundo e vendo o mundo de onde ele está na imaginação, que é a realidade. Ele retorna ao fermento que ele deixou para trás e leva para si mesmo. Então, eu voltarei tendo ido e preparado o lugar. Vou voltar e levá-lo para mim mesmo. Que onde eu estou? Onde? Na consciência, na minha imaginação. Qual é a realidade? Aí você estará também. Então eu fui para Barbados na minha imaginação e esse foi Cristo, mas deixei a pequena roupa que eu usava na 75 Street em Nova York. Então voltei na manhã seguinte e levei-o para cima. Tudo bem, 6 semanas se passaram e aparentemente nada aconteceu. Mas veio com um choque súbito, do nada, a carta embaixo da minha porta, porque naqueles dias o que você faria levantar cedo quando havia 17 milhões e meio de desempregados? E eu era dançarino. Quem queria um dançarino quando não podiam comer? Como poderiam pagar para ir ver um dançarino? Se eu pudesse encontrar um emprego em um restaurante dançando, que nada, tinha apenas para comida. Pessoas que não são da minha idade não têm ideia da depressão daqueles dias. Nós falamos de uma recessão hoje, onde há 6 milhões de desempregados com 204 milhões em nosso país. E havia 17 milhões e meio, não era exatamente o número verdadeiro, e nós tínhamos apenas 120 milhões. Se você conhece Nova York, existe um lugar chamado Gimbel e os movimentos de Gimbel até a Penn Station e o corredor andando de Gimbel para Penn Station seria daqui até aqui, indicando. Eu tenho visto homens dormindo à noite lá, por não ter nenhum lugar para ir. Pelo menos
eles tinham aquecedor para eles. É onde eles dormiram. Eles dormiam em todo lugar, e o que eles poderiam implorar ou extorquir era o que eles conseguiam. Não tínhamos nenhuma seguridade social naqueles dias, nenhuma assistência social naqueles dias, e nós tínhamos 17 milhões e meio de desempregados. Então, eu sei o que é passar por essa experiência. E sem um níquel, como poderia fazer uma viagem a Barbados que custasse, como custou a família, bem mais de $1.000? Naquela época, $1 era na verdade $2 ou $3 quando se trata de comprar coisas. Mas eu me diverti. Eu entrei naquele navio e esses dois homens idosos, porque era 1933 e nasci em 1905, então você sabe minha idade. Eu era o jovem dos três. Um era nazista ao extremo, um sujeito traumático, fazendo sua viagem ao sul, e um era judeu ortodoxo. E que combinação nós três! Então, o judeu ortodoxo, um sujeito pequeno, ele viu meu novo terno. Eu paguei $12 por isso e ele me disse: "Quanto você pagou por isso?" Eu disse: $12. Ele disse: "Eles roubaram você." Eu disse: "Eles me roubaram?" Ele disse: "Sim, eles roubaram você. E deixe-me lhe dizer uma coisa: se começar a chover, corra, ou você nunca sairá disso. Vai encolher até aqui em você." Aqui estava esse outro sujeito, os dois senhores idosos, o nazista. Ele estava reclamando o dia todo como a Alemanha vai dominar todas as Índias ocidentais e, eventualmente, dominar a América, e os dois estavam nisso. O pequeno judeu ortodoxo estava lendo a Bíblia a maior parte do tempo em hebraico, mas falava comigo sobre meu terno ou coisas desse tipo, e o outro sujeito era todo ciência. Por ciência quero dizer astrologia. Ele acreditava na astrologia, ele acreditava em todos esses ismos. Bem, esses foram meus 10 dias no mar. Que experiência! Você vê, tudo isso se soma, no final, tudo isso se soma. Então eu fiz a viagem mais fabulosa até o fim e voltei para cumprir a profecia do meu amigo: você terá morrido. E eu morri para um estado. O homem imortal não pode morrer. Mas eu não percebi que estava trancado no estado até que comecei a dormir em outro estado e dormir. Aquele estado se tornou a realidade, e o velho estado que não podia comer peixe ou ave, ou carne, ou ovos, ou qualquer coisa, prazer em comer peixe, aves e todas as coisas que o outro não poderia fazer. Todo estado é certo por si mesmo, e assim, até que alguém saia de um estado, não tente acertá-lo na cabeça. Ele não pode te ouvir. Ele não sabe o que está fazendo é a única verdade, a única realidade. Se ele realmente acredita que os moluscos vão envenená-lo, sabe? Eles vão envenená-lo. Você e eu vamos sentar e comer o mais glorioso bando de moluscos. Ele vai sentar e comer o mesmo prato, e eles vão envenená-lo. Eu tive essa experiência quando eu era vegetariano restrito. Eu fui para Toronto. Uma amiga me convidou, nós éramos convidados da casa. Ela mal podia pagar o salmão que ela preparou, um lindo salmão, mas eu não estava comendo peixe, carne, ave ou qualquer coisa naqueles dias. Mas como convidado, fui treinado para nunca ofender um anfitrião, e assim me obriguei a comer o que estava diante de mim. Essa foi a primeira vez que eu quebrei meu jejum nesses anos. Sabe, havia 7 de nós na mesa. Minha anfitriã, minha parceira de dança, sua mãe e 2 filhos. Havia um monte de gente por perto e eu era o único vegetariano. Eu fui envenenado além da medida naquela noite, e todo mundo comeu o mesmo peixe.
mas eu estava comendo contra a corrente do meu próprio ser. Eu sabia que estava fazendo errado sozinho. No momento, feri meu próprio código de ética e eu fui envenenado e todos eles sobreviveram. Bem, meu corpo também sobreviveu, mas quero dizer, eu fiquei muito doente. Então, a coisa mais maravilhosa do mundo irá envenená-lo se você achar que está errado no que faz. Então, onde está tudo? Em sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. E nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal e descemos ao mundo da experiência. E existem apenas duas coisas em 66 livros da Escritura que desagradam a Deus. Você pode ler do começo ao fim e não encontrará mais do que duas que realmente desagradam a Deus. Uma é a falta de fé. Uma é a falta de fé no eu sou. E a outra é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora todos nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sei que sim. Mas todo o vasto mundo evita e se afasta da crença de que eu sou ele. Assim, a falta de fé no eu sou ele e de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal são as duas coisas que desagradam a Deus, mencionado nas Escrituras. Não consigo encontrar um terceiro. Não encontre o terceiro, apenas esses dois. Então fique quieto e saiba que eu sou Deus. Como nos é dito, a menos que você creia que eu sou, você morrerá em seus pecados. Assim, o eu sou em você é sua própria imaginação humana maravilhosa. E você pode colocar em qualquer lugar do mundo. Você não precisa estar ancorado onde seus sentidos lhe dizem que você está. Agora deixe-me falar abertamente com uma senhora que está aqui. Ela quer vender sua casa. Você não pode vender a casa se, noite após noite, você dormir naquela casa. Você tem que dormir em outro lugar, mentalmente. Eu não quero dizer fisicamente. Fisicamente dormir em um porão na 75 Street, em Nova York. Mas em minha imaginação, dormi na casa da minha mãe em Barbados. E dentro de 6 semanas eu estava na casa da minha mãe em Barbados. E então eu não tinha um centavo para o empreendimento, que custava bem mais que $1.000. Tudo foi disponibilizado como presente. Não foi um empréstimo, foi um presente. Se você quer vender essa casa a sério, você tem que deixá-la na sua imaginação e dormir. Como você iria dormir e onde você iria dormir se tivesse vendido? E então, noite após noite, durma nesse estado. Onde você dormiria se você tivesse vendido? A menos que você queira voltar a alugar um quarto em seu lugar, o que não é o que você quer fazer. Então eu digo a todos, se você sabe quem é Jesus Cristo, você é livre. O dia virá, você saberá que Ele é realmente o Pai. E esse é o dia mais emocionante imaginável, quando Davi, em espírito, te chama de Pai. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com os nossos irmãos a terem esse conhecimento. Indico a todos que se inscrevam no canal A Arte de Viver, do nosso amado irmão Paulo Lima, que transmite também conhecimentos riquíssimos para uma verdadeira expansão de consciência. Se inscrevam também no canal Milagres da Mente, do nosso amado irmão Adam Sobrinho, que utiliza as técnicas de Neville Goddard com a hipnose. Adam Sobrinho é hipnólogo há 25 anos
e tem como acelerar as técnicas aqui apresentadas, utilizando como meio a hipnose clínica. Os links estão na descrição desse vídeo. Muita paz e muita luz a todos. Namastê!